Meus irmãos, graça e paz seja sobre a vossa vida, por meio de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Que o Senhor Deus vos abençoe de uma forma poderosa. Mais uma vez nos reunimos aqui para compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Ontem não podemos abrir live, devido à minha esposa, ela está grávida, mas ela foi acometida de uma pneumonia. E tossindo muito, então a gente precisou ocupar o nosso tempo, né, com aquela que é minha ajudadora, a minha companheira, aquela que é a base, né, a base, porque a mulher, segundo a Bíblia, né, ela é a base. É interessante que se o homem se estressar dentro de casa, a base do lar não se desequilibra. Mas se a mulher amanhecer estressada, irritada, todo lar se desestabiliza, né? Então, algumas vezes outras ocupações, mas o nosso propósito é abrir live todos os dias nesse horário, né? Das 17h50 às 19 horas, porque quando a gente encerra as lives, a gente se organiza para irmos ao culto, adorarmos o nome de Jesus. E o nosso objetivo aqui é somarmos, compartilharmos uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos recebidos em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Eu queria compartilhar convosco, mas antes, com todo carinho, eu queria pedir, né, para compartilhar, né, a live. Tem o RedMe, se você puder acessar o RedMe, tá? O Senhor Deus os abençoe, os abençoe. Ativa o complemento da nossa meta, tá? Ajude a nossa página, tá? E Deus vai estar te abençoando. Quantos de vocês estão com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em mãos? Eu gostaria de falar hoje sobre mantendo o equilíbrio emocional em meio às aflições. Tá? O texto que eu quero usar como base é o de 2 Reis, capítulo de número 4. Tá? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis, capítulo de número 4. Tá? Eu acredito, tá, que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa oportunidade. Tá? Então, a gente percebe que quando a gente abre as Escrituras para meditar sobre ela, nós vamos perceber Deus falando conosco. Tá? Deus falando conosco. A 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, és morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia a Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa,
feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Glória a Jesus. Este texto, ele é um texto muito forte, tá? Muito forte. E a gente percebe que ele nos ensina algumas lições espirituais que nós possamos extrair desse texto. E eu queria compartilhar convosco, a iluminação que o Senhor Deus trouxe ao nosso entendimento acerca desse texto. Você percebe que esta mulher, ela começa a passar por uma grande aflição. Esta aflição que esta mulher começa a passar é devido à morte do seu marido. E o texto vai dizer, meus irmãos, que o marido, ele era membro do grupo dos profetas que servia o profeta Eliseu. Só que o marido dessa mulher chegou a morrer, a falecer. Então perceba, que o marido morrendo, a responsabilidade de toda a casa ficou sobre os ombros desta mulher. Só que o marido morreu e deixou dívidas. Deixou dívidas. Muitas pessoas pensam assim: eu vou fazer dívidas, se eu morrer, fica. Vai ficar para quem? Para tua esposa, para os teus filhos pagarem? O bom é não fazer dívida e dormir sobre o seu travesseiro com a cabeça tranquila. Mas perceba, que morrendo o marido, a mulher, ela passa por algumas aflições e dificuldades, porque tem dois credores, tem alguns credores que batem à sua porta para cobrar a dívida deixada pelo marido. E a gente vai perceber que ela não tinha nenhuma aquisição financeira. O marido não deixou a ela nenhuma finança. O marido, percebe-se aqui, que não deixou reservas para ela. Então, você vai observar que até a ração diária, que eu falo do alimento, das despensas da casa, não havia nada para se alimentar. Aí você percebe que esta mulher, ela estava passando por uma escassez. Devido a ela passar por escassez, ela estava passando por algumas aflições. Agora, o que eu acho lindo no texto, é que ela vai, ao homem de Deus. Ela vai ao homem de Deus, a quem o seu marido o servia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está passando dificuldade, lutas, aflições na sua vida, a quem você procura? Como você se comporta diante das aflições? Porque perceba, esta mulher perdeu o marido, aquele que é o provedor.
aquele que provém no lar, aquele que sustenta, que mantém o lar. Né? Então observe, tá? Que esta mulher, ela entra em aflição. Mas o que eu acho lindo no texto é que ela mantém o equilíbrio emocional diante da aflição. Isto aqui, irmãos, traz uma lição espiritual. Nunca se desespere, nunca se apavore diante das dificuldades e das aflições que vierem sobre a sua vida. Você não está só. Né? A Bíblia diz que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor Deus, ele é o nosso escudo. O Senhor Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor Deus é aquele que provê, está na nossa casa, na nossa mesa. Mas observa que ela estava em aflição, está dentro das suas emoções, ela estava em aflição dentro do quadro da família, né? Ela estava em aflição dentro do campo das finanças, né? E ela era uma mulher viúva. Ela era uma mulher viúva. Mas observe que dentro desse cenário em que ela está, né? Ela tem uma percepção e uma direção. Ela vai até o homem de Deus. Né? Então perceba, né? Não procure pessoas, tá? Que não possam resolver o seu problema. Não procure pessoas que de fato não tenham temor de Deus na sua vida para auxiliar naquilo que você precisa. Tá? Então ela vai até o homem de Deus, o profeta Eliseu, e ela declara algumas coisas aqui no versículo de número 1. É interessante que ela diz: o meu marido, tá? O meu cônjuge, tá? Seu servo está morto. Ela declarou ao homem de Deus. Então perceba que ela diz: é o meu marido. O meu marido era o teu servo. Então perceba que esta mulher, ela dá testemunho do marido para o homem de Deus. Do homem de Deus. Ela exclama: meu marido, seu servo, ele servia. Ele cultivava no seu coração o ato de servir. Né? Só que este teu servo, ele está morto. Né? A palavra morte aqui, irmãos, significa separação. Né? Mas a palavra morte aqui eu posso aplicar sem ferir o texto. Né? A linguagem do texto não é o que eu quero dizer, é o que o texto está declarando. Tá? É que uma pessoa que está morta, ela não tem vitalidade nenhuma. Ela não se move, ela não pensa, ela não raciocina, ela não tem senso de direção. E eu quero exortar aqui os varões. Quantos varões estão aqui na live? Quantos varões? Dá um sinal aí. Eu quero exortar os varões, tá? Para nós não estarmos nesta condição dentro do nosso lar. Não nos acharmos nesta condição dentro do nosso lar, de morto, né? Sem vitalidade, sem atitude, sem ação, sem vitalidade, né? Ausente das responsabilidades que incumbe sobre ele, tá? Dentro do lar. Porque você percebe dentro do texto que ela declara: meu marido, ela testemunha acerca dele, teu servo está morto. E o Senhor sabe, profeta, que este teu servo temia ao Senhor Deus. Observe, irmãos, que é uma mulher dando testemunho do seu marido, mostrando ao profeta algumas virtudes e qualidades que o seu marido tem.
E eu quero perguntar às mulheres aqui que estão presentes nas lives, tá? Quando você olha para o seu marido, você vê essas qualidades nele? Né? Que qualidade? Temia ao Senhor Deus e servia no serviço, tá? Da responsabilidade que foi incumbido a ele na obra de Deus. Tá? Então ela deu testemunho ao profeta Eliseu. Né? Ele temia. Tá? Qual é o princípio da sabedoria, meus irmãos? Temer ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Né? Quer cultivar sabedoria na sua vida e no seu coração? Né? A sabedoria vai te conduzir, e só quem pode dar sabedoria ao homem e à mulher de Deus, tá? É o Senhor. Quando nós nos apresentamos a Ele como os servos, de fato temendo a Ele, a sabedoria vai emanar e fluir das nossas vidas. Sabe o que implica isso? Que diante do caos, diante das aflições, diante das dificuldades, né? Diante dos conflitos, você vai pensar antes de falar. Você vai refletir antes de deixar alguns sentimentos fluírem na sua vida. Né? A sabedoria, ela vai governar o conhecimento que está inserido dentro de você. Né? Então, observe que esta mulher, ela dá testemunho. Você dá testemunho do seu marido com estas qualificações? Né? O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia a Deus. A Deus. Qual é o objetivo de ela procurar o homem de Deus? Tá? Porque 2 credores vieram até ela para levar os seus 2 filhos para trabalharem na colheita, na plantação do trigo, tá? Na plantação do trigo. Então eles vieram para tirar os filhos dela. Tá? Agora é interessante aqui, tá? Que em meio a todas essas aflições, ela procura o profeta. Então, em meio às aflições, busque, tá? Direção de Deus, orientação de Deus. Não permita as aflições governar as suas ações, as suas atitudes. Ser senhor sobre a sua vida, não tenha domínio. Saiba que o Senhor habita em você, está em você. Ele é maior do que qualquer tribulação, do que qualquer aflição, de qualquer ausência de provisão. O Senhor Deus, ele é maior. O profeta é o portador da palavra de Deus. É aquele que recebeu uma unção, uma capacitação de Deus, foi separado para discernir os pensamentos de Deus e proferir, né, os pensamentos e a vontade de Deus que Deus quer e declarar aquele que vem buscar socorro. Tá? Aquele que vem buscar socorro. Então observe, né, que queriam levar os 2 filhos dessa mulher. Só que ela não se conforma com a situação. Ela não se conforma com a situação. Então ela vai em direção ao homem de Deus. Ao homem de Deus. Né? Consulte as Escrituras. Consulte o Senhor em oração. Né? Consulte o seu pastor e peça a ele orientação e direção. Porque então você vai ter acesso, tá, a resposta que Deus está preparando para lhe dar, mediante o seu buscar, mediante o seu prostrar diante do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Você vai perceber, meus irmãos, dentro desse contexto, que há uma submissão dentro do campo espiritual dessa mulher para com o seu marido. Dessa mulher para com o homem de Deus. Ela era uma mulher fiel ao seu marido. Ela era uma mulher fiel ao Senhor Deus.
ela é uma mulher, tá, que antevia, acreditava no milagre, tá, na provisão de Deus dentro do seu lar, tá, na provisão de Deus, tá, para recursos para que os seus filhos não fossem levados. Tá? Então percebe aqui, tá, que essa mulher se preocupa com o sustento. Tá? O sustento. Tá? Então você percebe, dentro do texto, que ela tinha um testemunho. Tá? E ela zelava e cuidava desse testemunho. Ela declara isso ao homem de Deus. Ao homem de Deus. Né? Então percebe aqui, tá, que os filhos seriam levados, trabalhariam 7 anos. Tá? E você percebe que eles pagariam a dívida e retornariam para a sua casa. Mas é interessante, eu sempre uso esse exemplo quando eu vou falar acerca desse texto, né, que o afeto materno, ele é maior do que o afeto paterno. Né? Você percebe que se uma mulher estiver na mesa de parto e o parto dela for um parto de risco, né, e na hora do parto, né, o médico vai fazer o diagnóstico e dizer, vai morrer a mulher ou vai morrer o menino? E ele faz essa pergunta para a mãe, você quer viver ou quer que seu filho viva? Você pode acreditar que a mulher vai dizer assim, viva a criança e que morra eu. A mãe, ela dá a vida pelos filhos, porque o laço materno, ele é maior do que o laço paterno. Se o mesmo médico sair da sala de cirurgia para consultar o marido, você vai perceber que o marido vai dar uma resposta ao contrário. Diz que morra o menino e que viva a mulher. Né? Então, observe aqui, tá, que a mulher, ela tem uma direção muito forte. Tá? Ela não aceitou a situação de os credores levarem os seus filhos. Ela precisaria de recursos para pagar a dívida deixada pelo marido. Mas você observa que o profeta Eliseu, tá, pergunta àquela mulher, o que posso fazer? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que tens em casa. O que é que tens em casa? Me declare. Em outras versões está escrito assim, né? Mulher, o que eu hei de te fazer? Vírgula. Aí ele pergunta, o que é que tens em casa? Você vai observar que a pessoa do profeta não tinha condições de ajudar aquela mulher. Mas como havia uma unção sobre ele, eu creio que o Espírito de Deus ministrou o coração dele. Pergunta para ela o que ela tem em casa. Aí ela responde e diz, tá, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Um jarro de azeite. Oh, glória a Jesus. O profeta diz, eu não posso fazer nada, mas o eu sou, que habita em mim, que me capacitou e me direcionou, ele pode fazer e realizar alguma coisa na sua vida. Mas o que é que você tem em casa? Você observa que havia uma reserva de azeite. Então ela cuida dessa botija e dessa reserva de azeite. Tá? Alguns teólogos declaram que essa botija de azeite era como um diploma que era dado na escola do profeta. Todos os servos dos profetas, tá, que estudavam na escola dos profetas, né, eles recebiam uma botija de azeite. É como se fosse um diploma
um certificado, tá? Como ofício da escola de profetas. E ela tinha essa reserva na sua casa. Tá bom, irmãos? Então é uma pergunta que o profeta faz àquela mulher. Tá? Então declara-me. Eu quero te fazer uma pergunta na live. Tá? Eu não sei qual é a aflição que você está passando, a tribulação que você está passando, a dificuldade que você está passando, se na sua casa não tem provisão, se você está passando por enfermidade ou dificuldade. Tá? A única coisa que vai impedir de Deus operar na tua vida é a ausência de fé, é a incredulidade, é você ser sucumbido pelas aflições, é você ser sucumbido pelas provações, tá? Mas se existe fé em você, tá? Tá? O Senhor Deus opera o milagre, opera a cura. Ele é o Deus que provê sobre a sua mesa. Bendito seja o nome de Jesus. Então, para o Senhor operar, irmãos, na nossa vida, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter uma reserva. E o que eu acho lindo aqui, você fala, pastor, eu estou em adultério. Pastor, eu estou me prostituindo. Pastor, eu estou em fornicação. Pastor, eu pequei. Eu voltei para as drogas. Eu voltei para o alcoolismo. Pastor, eu estou todo quebrado. E qual é a reserva, pastor, que eu tenho diante de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe qual é a reserva que você pode mostrar diante de Deus nesse momento? O verdadeiro arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, se você está nesta condição. Mas se você diz, pastor, eu sou fiel ao Senhor, mesmo em dificuldades eu louvo ao Senhor, eu busco ao Senhor constantemente, mas as coisas estão difíceis. Eu quero te dizer, te declarar, usa a reserva que Ele depositou dentro de você e declare ao Senhor. Declare ao Senhor. Observe que ela declara: o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Temia. Frutos. Este servo, ele tinha frutos na sua vida. Ele tinha testemunho na sua vida. Tá, irmãos? Então percebe que ela não estava de mãos vazias. Ela não estava de mãos vazias. Ela fala, a tua serva não tem nada. Mas você vai perceber que ela diz, a não ser uma botija com pouco de azeite. Então percebe, ela tinha fé, ela tinha disposição, ela tinha uma botija, ela tinha reserva, ela tinha um pouquinho de azeite. Deixa eu te fazer a pergunta, como está o azeite de Deus na sua vida? Como está o azeite de Deus na sua vida? Oh, glória a Jesus! Nós precisamos entender que precisamos manter a reserva de Deus na nossa vida. Isto fala de comunhão, de buscar ao Senhor continuamente. O Senhor não precisa de muito para operar na tua vida. O Senhor não precisa de muito para operar na tua vida, tá? Ele só precisa de um pouco de fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes, a semente mais dura existente, sólida, tá? Jesus disse assim, falará este monte, ergue-te, e o monte se transportará. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que se você usar essa reserva de fé dentro de você e ordenar, o monte vai se levantar. A dificuldade, as tribulações, as lutas da vida vão ser sopradas da sua vida e vai haver grande bonança na sua vida.
Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que isso implica aí em dizer, à luz do texto? O processo é inevitável, mas dentro do processo, eu preciso andar firme na fé, porque só a fé pode me dar uma direção, uma orientação. E se de fato eu tenho fé, eu tenho testemunho. Se de fato eu tenho fé, eu me movo pelas escrituras sagradas. Se de fato eu tenho fé, a palavra de Deus está em mim e eu estou nela. Isso me credencia por Jesus, quando eu dobrar os meus joelhos pedindo a Deus a solução dos meus problemas, as provisões para minha casa. Escute, a Bíblia diz, e será feito. Por quê? Porque há testemunho. Eu estou na palavra e a palavra está em mim. Só assim você habilita e credencia a fé a tocar o coração do nosso Deus, a se levantar e operar na sua vida. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. O que significa esse azeite, essa reserva? Tá? Porque o azeite, ele é o óleo extraído da azeitona, tá? E de outras frutas ou da gordura de certos animais. Mas você observa que o azeite, ele é extraído da azeitona. A azeitona, para ela se tornar o azeite, ela passa por alguns processos. Ela é colhida, né? Ela é colhida, ela é levada à prensa e ela é imprensada até a azeitona extrair todo o azeite dela. Então observe que a azeitona, ela tem um valor. Quando ela passa pelo processo da prensa, que ela é machucada, que ela é imprensada, que ela extrai ali, né? É extraído dela o azeite, né? O azeite tem outro valor. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Isso implica, irmãos, que para que o azeite do Espírito habite em mim, eu preciso passar pelo processo. Quando eu passo pelo processo do jejum, pelo processo da oração, pelo processo da leitura das Escrituras, quando eu passo pelo processo de Deus, em perseverar nisto, eu sou como esta azeitona. Eu vou ser pisado. Melhor, imprensado pela prensa. Escute uma coisa, tá? Não existe unção de graça, não existe azeite de graça. O azeite, ele é vendido. Glória a Jesus. Você vai observar, tá, que precisamos comprar ele do Senhor. Eu não estou falando de dinheiro, Esse azeite, ele é quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo. Sabe o que isso implica? Renúncia, carregar a cruz, altar de oração, altar de leitura bíblica, altar de jejum. Eu desço e me prostro diante do Senhor Deus, buscando a sua face. Isto é processo. Suporte o processo para que o azeite seja extraído. Né? Existe um texto, Isaías, capítulo de número 55, me veio à memória agora, né? Capítulo 55, né? Vamos aqui para a leitura bíblica, né? A todos vocês que têm sede, venham às águas. Está sentindo sede? Venha às águas. Quer saciar a tua sede? O processo de sair do seu lugar e se deleitar naquele que pode saciar a tua sede espiritual, né? E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastam o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz?
Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim, deem ouvidos e venham a mim. Escute e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele tem para fornecer. Quem pode oferecer e separar o homem com uma unção específica? O Senhor. Quem pode multiplicar o azeite na sua vida? O Senhor. Só Ele pode. Só Ele pode encher e transbordar a sua vida da sua presença. A pergunta que eu deixo agora é: quais são os critérios e a condição que a Bíblia me ensina para que eu seja uma pessoa cheia, transbordante do Espírito de Deus? Que eu seja movido pelo Espírito de Deus. Primeiro, vigiar. Segundo, orar. Terceiro, jejuar, mortificar constantemente a natureza da carne com jejum. Quarto, familiaridade com as Escrituras, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não devo me desviar do caminho apertado e estreito em que Cristo me colocou para andar nele. Para andar nele. Então é inevitável que o processo, tá, não aconteça na sua vida. Entenda que o que você está passando, a dificuldade que você está passando, as lutas que você está passando, é o Senhor Jesus permitindo este processo para lhe ensinar lições espirituais e você ter na sua vida uma experiência com Ele, de que aquilo que está escrito é verídico e real. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Observe que no texto, o profeta olha para ela e dá algumas orientações a ela. Dentro desse campo de orientações, você vai observar que nós devemos nos portar e nos conduzir conforme as orientações que o Senhor Deus nos dá através da sua palavra. Todas as vezes, irmãos, que reis, profetas, sacerdotes, eles saíram dessa direção e deixaram de fazer conforme aquilo que o Senhor falou, eles receberam duras penalidades sobre si. Lembra de Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança? A Arca da Aliança não era para ser conduzida em carros de boi. A ordem, a orientação do Senhor é que a Arca da Aliança fosse conduzida pelos sacerdotes e levitas. A arca tinha que ser conduzida no ombro dos sacerdotes e levitas. E Davi quis fazer a sua própria maneira, a sua própria forma. Sabe por que muitos não recebem a bênção, a cura, o milagre, não recebem a resposta de Deus? Porque quer fazer da sua maneira, da sua forma. E não é desta forma. Não é desta forma. Quer receber a bênção de Deus? Não adianta eu vir aqui na live e falar para vocês: o Senhor está te curando, o Senhor está te libertando, o Senhor está abrindo a porta, né? O Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo na sua vida. Eu estaria sendo irresponsável para com a tua vida como um ministro da palavra de Deus. O ministro da palavra de Deus. Quando a arca foi conduzida por carros de boi, lá tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinha os músicos, porém a arca estava sendo conduzida de forma errada. De forma errada. Que os bois batem os bois puxando a carroça bate numa pedra, a arca vai cair, Uzá toca na arca. O que acontece com Uzá? Uzá é fulminado na mesma hora. Na mesma hora. Então, a gente observa dentro do texto sagrado
que nós devemos fazer conforme a palavra de Deus nos direciona para fazermos. Lembra de Naamã? Não estou fugindo do texto. Lembra de Naamã? Eliseu disse, vai no Jordão e dá 7 mergulhos e a sua lepra sairá do seu corpo e você ficará são. Naamã montou na carruagem junto com seus servos e saiu zangado, irado. Lá na minha terra não tem os rios, né, que as águas são cristalinas. E ele começou a ficar irado. Assim tem muitos cristãos que não aceitam a direção de Deus através dos líderes espirituais que o Senhor constituiu. Se você tem um pastor, ele é constituído por Deus. Ele tem a unção de Deus para ministrar sobre a tua vida. Ele tem a direção de Deus para ministrar sobre a tua vida. Aí você observa que muitos cristãos não querem receber exortação, muitos cristãos não querem ser repreendidos, muitos cristãos não querem ser chamados a atenção. Se está te repreendendo, te chamando a atenção, te corrigindo, é porque esse líder de fato te ama. Ele quer o seu bem, ele quer você saudável espiritualmente para que você glorifique e sinta de fato a essência de Deus na sua vida. Então perceba que no texto, tá? No texto e dentro da narrativa que eu estou expondo a vocês, que o servo de Naamã olhou para ele e falou assim, meu senhor, se ele te pedisse algo mais difícil, tu não faria para que a tua lepra fosse removida do teu corpo? Aí ele caiu em si. Nunca deixe a ira falar no lugar, tá? No lugar da razão. Nunca deixe a raiva e a ira governar as suas atitudes, porque não vai sair nada de bom daí. E Naamã saiu furioso, mas ele ouviu o conselho do servo, que simboliza o Espírito de Deus, que é consolador. Que é consolador. Então ele vai cair em si, tá? Cai em si e vai fazer conforme o homem de Deus falou a ele. Ele desce no Jordão, dá 7 mergulhos. No 7º mergulho, ele olha para a sua pele, estava como a pele de uma criança, purificada. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, você vai perceber que ele dá as orientações a ela. Ele dá as orientações a ela. Então Eliseu lhes diz, vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Então você percebe aqui que ele orienta ela. Primeira orientação, vá aos teus vizinhos e peça o tanto de vasilhas que você puder conseguir. É interessante aqui que fala de comunhão, irmãos. Você precisa ter comunhão para que as pessoas te emprestem. Você precisa ter intimidade para que as pessoas te emprestem. Você não vai emprestar nada seu de pessoas que você não conhece ou de pessoas que você não tem comunhão. Mas você observa aqui que essa mulher tinha comunhão com a sua vizinhança. Eu te pergunto, crente, você tem comunhão com o seu vizinho? Você tem comunhão com a sua vizinhança? Você tem testemunho de cristão da sua vizinhança? Então você percebe aqui que ela vai receber uma direção e uma orientação. E eu quero que você olhe bem nos meus olhos agora. Pastor, mas nós estamos numa live, é na live mesmo. Tá? Perceba, você já recebeu alguma orientação do teu líder, do teu líder, ou de um verdadeiro profeta do Senhor, que é inspirado por Deus, que vive as Escrituras, que dá testemunho da situação que você está passando e você seguiu essa direção e essa orientação? Tem muitas pessoas que estão orando, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta. Não preparou um currículo, está só na oração. Tá? Se você está orando, jejuando, pedindo que a porta se abra, pegue os seus currículos e distribua nas empresas. Tá? Você está orando, sacrificando, mas também está agindo, porque Deus vai tocar nos corações e você vai receber um telefonema. Só orando, mas não tem um currículo preparado. Como é que Deus vai abrir a porta? Tá? Como é que Deus vai abrir a porta? Então,
receba a direção, siga essa direção e o Senhor Deus vai operar o milagre, a cura na sua vida. Tá? Se eu não me mover debaixo da direção e da orientação da palavra profética, e eu falo das escrituras, da direção de Deus, irmãos, nada vai acontecer na minha vida. Para que aconteça algo sobrenatural da parte de Deus, eu preciso andar nos critérios da palavra de Deus. Tá? Então você vai perceber, tá, que ele dá a segunda orientação. Depois entre em casa. Feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte as que forem cheias. Aí essa mulher sai da presença do profeta, tá? E vai fazer conforme a palavra que ele direcionou. Ela vai nas vizinhanças e as vizinhas vão emprestar as vasilhas que tem. Né? E quem está do lado dela? Os filhos. Obedece, filhos que honram pai e mãe, os seus dias serão prolongados sobre a terra. Você percebe no texto que os filhos dela também tinham testemunhos e eram filhos obedientes à sua mãe e ao seu pai. Tá? A sua mãe e ao seu pai. Então perceba, ela faz conforme a orientação do homem de Deus. Tá? Então, o texto vai dizer que ela pega as vasilhas, coloca dentro da sua casa, né? Dentro da sua casa, aí ela vai entrar na casa, vai fechar a porta. Após entrar ela e seus filhos, ela fecha a porta. Sabe por quê, irmãos? Porque milagre, ele não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. Ela entra dentro da sua casa, fecha a porta após ela e os seus filhos. Milagre acontece de dentro para fora. Quem está dentro da casa? Só ela e os seus filhos. Então ela vai pegar a botijinha de azeite com aquela reserva e os filhos é que trazem as vasilhas. E ela vai derramar a botija de azeite. E a botija de azeite vai derramando. Enche a primeira vasilha, enche a segunda vasilha, enche a terceira vasilha, enche a quarta vasilha, enche a quinta vasilha e vai enchendo as vasilhas, tá? Até encherem todas as que estavam ali. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Sabe por quê? Porque quando você fecha a porta, está só você dentro de casa, não vai entrar inveja, não entra incredulidade, não entra ódio, não entra adultério, não entra pornografia, não entra murmuração, tá? Não vão falar mal da vida um dos outros, porque aquilo que o Senhor está fazendo é em oculto. Só você e Deus. Deus e você. E você está vivendo essa experiência daquilo que Deus está realizando na sua vida. Na sua vida. Tá? E o meu desejo nessa oportunidade é que o Senhor te cure. Se você está doente da parte física, se você está doente da parte emocional, psicológica, o meu desejo é que o Senhor te cure. Se você está em algum tipo de vício, de pornografia, de adultério, de fornicação, de alcoolismo, de drogas, o meu desejo é que o Senhor te liberte. Tá? Que o Senhor te liberte. O meu desejo é que o Senhor opere o milagre que você tanto busque. Mas eu quero falar de uma forma responsável agora. Você precisa fazer conforme a palavra de Deus está te orientando. Se está em pecado, se arrependa, caia em si e se lance diante de Deus e Ele te ouvirá. Se você é fiel, está em enfermidade, se lance diante de Deus e conforme a orientação e a direção da palavra, você será curado em o nome de Jesus. De Jesus.
de Jesus. Tá? Então deite o azeite, deite a reserva, compartilhe o azeite que tem na sua vida com aqueles que têm necessidade, com aqueles que vêm te procurar, né, com aqueles que estão precisando. Compartilhe o azeite que o Senhor depositou na tua vida com aqueles que precisam e vêm procurar a tua ajuda. Já está em você. Deixa o Senhor Deus te mover e te orientar, e você vai ver que Ele fará grandes coisas na sua vida. Na sua vida. Oh, glória a Jesus! Você vai perceber que quando todas as vasilhas se enchem, o azeite parou. O azeite parou. Tá? Eu aplico isso aqui, irmãos, a dizer, se você tem azeite de Deus na sua vida, tem comunhão com o Espírito de Deus na sua vida, esse azeite ele vai fluir sobre as vasilhas que necessitam, tá, serem cheias com aquilo que Deus depositou dentro de você. A Bíblia diz que o Senhor coloca tesouros em vasos de barro. Oh, glória! E o maior tesouro é a comunhão com o Espírito de Deus e a sensibilidade de ouvir a sua voz. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por que o azeite fluiu? Por que quando ela derramou o azeite sobre as vasilhas, aconteceu conforme o homem de Deus falou? Porque ela seguiu os critérios da direção e da orientação que o homem de Deus lhe deu. Não faça da sua forma, não faça como você quer. Não é como eu quero, não é como você quer. É do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer. E será realizado na sua vida. Ela obedeceu a palavra que o Senhor havia estabelecido para que ela procedesse. Por que Saul foi rejeitado? Porque não procedeu conforme a orientação e a direção de Deus. Deus o rejeitou por causa da desobediência de Saul. O profeta Samuel orientou ele, direcionou ele, tá? O que ele tinha que fazer, e ele desobedeceu. Quando o profeta se apresentou diante dele, ele disse, não, os bois, o rei, né, que nós deixamos vivo, os bois era para sacrificar ao Senhor. Samuel pega a espada, mata os reis, tá, e repreende Saul e diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Tá? Agora é lindo que quando você recebe a bênção, você precisa honrar, tá? Honrar o teu pastor, o teu líder espiritual. A direção veio dele, a orientação veio dele. Você precisa honrar o Senhor. Você observa que quando as vasilhas se enchem, essa mulher não vai vender logo o azeite. Ela não vai vender o azeite para pegar o dinheiro e pagar a dívida dela. Quando todas as vasilhas são cheias, ela volta ao homem de Deus. Ao homem de Deus. Tá? Aleluia. A internet caiu, irmãos. A internet caiu. Então observe que só honra quem é honrado. Você vai observar que essa mulher honra o homem de Deus. Ela volta e procura o homem de Deus. E ela declara a ele, né? As vasilhas foram cheias conforme o Senhor profetizou. Né? Então só honra o pastor quem de fato é a ovelha do aprisco. Tá? Então honre a Deus com as suas fazendas. Honre a Deus com aquilo que Ele já te entregou. Tá? Se eu respiro, é pela bondade e a misericórdia de Deus. Se eu tenho roupa, é porque o Senhor me abençoa com a saúde que Ele já delegou sobre a minha vida para que eu trabalhe. Então, tudo procede do Senhor e vem do Senhor sobre a vida daqueles que o temem. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos que nele habitam.
Só tem esta consciência quem de fato teme ao Senhor Deus. E você vai observar que o homem de Deus diz: vai, vende tudo que tens, vá, venda o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Então a bênção, ela foi recalcada, sacudida, transbordante. Oh, glória, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, observe, ela contemplou o milagre, ela não ficou envergonhada de procurar o homem de Deus, diante das aflições e dificuldades que ela tinha. Ela não perdeu seus filhos para os credores. Ela luta e batalha. Tá? Ela não luta com a força do seu braço, ela luta pelo poder da fé. Tá? Ela procura a orientação usando a fé, porque não andamos por vista, andamos por fé. Tá? Ela pagou a dívida. Ela pagou a dívida. Segundas Reis, capítulo de número 4. O Senhor supriu todas as suas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe o quão bom e quão misericordioso é Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. Então, eu quero deixar-vos esta palavra convosco, tá? Eu quero deixar esta palavra para convosco nessa oportunidade, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, tá? Pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é a ingratidão. Você reconhece o que Deus tem feito e realizado na sua vida. Você reconhece que tudo que você possui, tá, emanou de Deus, da bênção de Deus sobre a sua vida. Então seja grato ao Senhor. Esta mulher, ela foi grata pela direção que o homem de Deus deu à sua vida. Ela teve uma experiência com Deus, porque ela se subjugou em obedecer os critérios da orientação e direção do homem de Deus. Tá? Do homem de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra convosco, tá? Pedindo que o Senhor Deus abençoe as vossas vidas. Tá, irmãos? Esta mensagem ela vai para o meu canal do YouTube e ela vai também para o Facebook. Tá? DK Araquém Cavalcante. Se vocês quiserem me seguir lá no Facebook, quiserem me seguir lá no YouTube, DK Araquém Cavalcante. Vocês vão ver a mensagem, tá? Que a gente trouxe, essa pequena porção da palavra de Deus. Tá? Eu quero orar com você. Senhor Deus, no nome de Jesus, abençoa a todos que comigo estão reunidos nessa compartilhação da sua palavra, que o Senhor possa operar a cura, o milagre extraordinário, Senhor, sobre a vida de cada um. Ó Deus eterno, que o Senhor venha abençoar a sua casa, venha abençoar a sua vida conjugal, venha abençoar, Senhor, toda a sua família. E no nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus que provê. Provê, Senhor, na vida do teu servo e da tua serva, aquilo que eles desejam e buscam diante do Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, em o nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus, que o Senhor Deus vos abençoe. Agora eu estarei indo ali ao culto, adorar a Jesus, nos congratularmos ali no serviço do reino de Deus. Fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus.